Boa tarde a todos. O tema de hoje é sobre maturidade conjugal. Vamos partir do conceito maturidade. Primeiro, quando nós pensamos que o ser humano ele é uma unidade biopsico-espiritual, a gente precisa compreender que, embora nós sejamos uma unidade em 3 dimensões, essas dimensões elas possuem particularidades. Na dimensão biológica nós constatamos aí o crescimento físico, o nosso envelhecimento. Na dimensão psíquica nós constatamos, através dos pensamentos, das emoções, dos desejos, a sua existência. E nós percebemos que, conforme a idade da pessoa, é possível esperar uma determinada forma de reação diante dos estímulos. Uma criança ali, até os seus 7 anos, vai reagir e sentir e interpretar uma realidade conforme a idade. Dos 7 aos 11, já a coisa começa a complicar. Porque a partir dos 7 anos, mais ou menos, a gente usa mais ou menos, a gente começa um processo de interpretação da realidade a partir de aprendizados que nós tivemos pelo meio, sobretudo familiar. E aí você vai entender que o ponto de partida seu para a interpretação da realidade consiste na imitação daqueles que foram os principais responsáveis pela sua educação. Na psicologia nós temos a teoria do aprendizado, que evidencia para nós que 85% de tudo que nós assimilamos tem como pressuposto os comportamentos que nós vimos, ouvimos, experienciamos, são os pontos de partida. Aquilo que você viu então em casa, aquilo que você viu na escola, aquilo que você apreendeu por meio de comportamentos, até de desenhos animados, tudo aquilo foi se tornando base, mas uma base automática. A forma como você foi educado na regulação das suas emoções vai influenciar muito também o seu comportamento depois. E o seu temperamento, a sua forma de lidar consigo mesmo, as escolhas que você fez e vai fazendo ali na pré-adolescência, já vão criando em você uma espécie de esquemas mentais. Aí chega a menstruação da menina, chega a puberdade do rapaz, e aqui começa um processo muito interessante. Ocorre uma potencialização da leitura da realidade a partir de impulsos irracionais. Você vê que o adolescente, ele é alguém que está começando um processo de posse de si mesmo. Começando um processo de posse de si mesmo. Mas o adolescente ele começa a observar que de repente algo surge dentro dele. Uma capacidade de enxergar a vida que antes não enxergava.
uma capacidade de criticar a si mesmo e criticar a realidade que antes não criticava. Porém, isso não significa que ele atingiu a maturidade. Porque agora você, na adolescência, observa com muita força o quanto as paixões nos dominam, o quanto os desejos nos dominam, o quanto o impulso para o prazer, ele é muito forte, muito forte. E aí, já na adolescência, a gente começa a ter inúmeros tipos de conflito. Inúmeros tipos de conflito. O conflito tem uma base. A maior parte de todos os nossos conflitos, eles estão ligados ao medo. O que é o medo? O medo é uma reação psíquica, mas também espiritual. Deixa eu fazer um parêntese, porque eu não falei sobre o termo espiritual. Quando eu uso o termo espiritual aqui, eu não estou utilizando um conceito religioso. Eu estou utilizando um conceito metafísico. O que significa isso? Não tem matéria, mas é real. É uma outra substância, uma substância imaterial em nós. Como é que nós a constatamos? Por exemplo, é do ser humano ter a capacidade de ultrapassar a materialidade. Um exemplo, o que há em nós, há nos animais e há nas plantas. Mas o que há nos animais, que os fazem animais, não está nas plantas. Nas plantas a gente vê uma vida vegetativa. Nos animais, a gente vê a vida vegetativa somada a uma vida sensitiva. Ou seja, nos animais nós encontramos os órgãos do sentido: audição, visão, olfato, paladar e tato. Só que o modo como o animal reage aos estímulos da existência, tudo está conforme aquilo que já é determinado por instinto. O cachorro só vai fazer cachorrice. O peixe, o passarinho, o macaco, o elefante, por aí vai. O ser humano não. O ser humano contém algo que é para além da materialidade sensorial. É por isso que o pássaro olha a pedra e vê pedra. O ser humano vê a pedra e delimita se aquilo é ouro, se aquilo é prata, se aquilo é bronze, se aquilo é qualquer outro tipo de mineral. E o ser humano ainda é capaz de ultrapassar a visibilidade. Por quê? Porque ele tem algo que ultrapassa a materialidade, como, por exemplo, a criatividade. É aí que, então, o ser humano, sendo único, ele é capaz de fazer produções únicas a partir da materialidade. O ser humano, ele é capaz, então, um indivíduo surge ali com uma ideia de criar um celular, o outro de criar um papel, o outro de criar uma mesa, o outro eletricidade, e por aí vai. E a ideia, a criatividade, mostra que a gente tem a capacidade de ultrapassar a materialidade. Aí veja só, quando eu pego a ideia e eu a transformo em alguma coisa, para transformar a ideia em alguma coisa eu preciso da liberdade. E a liberdade, então, é a faculdade mais espiritual que nós temos, porque nela consiste a capacidade de nós dispormos de nós mesmos. Ou seja, ultrapassar nós mesmos naquilo que nós percebemos, naquilo que nós captamos pelos sentidos, naquilo que nós inteligimos pelo pensamento criativo e na capacidade, inclusive, de ultrapassar isso. É onde nós, por exemplo, temos o que nenhum animal é capaz de ter: sentido para viver.
O sentido da vida é o eixo principal da nossa existência. É o eixo principal. Tanto é que uma dor física não se compara com uma dor espiritual. A dor física, ela é de uma intensidade. Ninguém se mata por dor de barriga. Ninguém se mata porque está com dor de cabeça. Mas a pessoa se mata se ela tiver um vazio existencial. Se a pessoa não tiver uma vontade de sentido, ela é capaz de se matar. E eu vejo isso no consultório frequentemente. Chega lá pessoas, às vezes, que se perfuram de maneira absurda, não para chamar atenção, mas para aliviar a dor diante desse vazio. E agora veja que interessante. A maturidade biológica você vê pelo crescimento físico, mas a maturidade psicológica enquanto cognição, você vê pela capacidade da pessoa operar trabalho. Então, uma pessoa, ela é capaz de repente, desenvolver-se muito, ganhar muito dinheiro, ser muito bem-sucedido na sua profissão. Ou seja, cognitivamente, ela é capaz de manusear bem a sua cognição e utilizar da sua cognição para manusear bem os seus sentidos. Então, aqui nós estamos vendo alguém que maturou biologicamente e psicologicamente conseguiu, do ponto de vista cognitivo, vencer na vida, trabalhar, ter sua família ali, ter seu carro, conseguir sobreviver. Ok. Mas isto aqui não significa que essa pessoa é madura. Não significa. Não significa. A maturidade, no âmbito mais completo agora, está em algo muito além disso. A maturidade já começa a ser percebida mesmo quando a pessoa cresce no autoconhecimento e, sobretudo, na capacidade de autodominar-se. E, sobretudo, na capacidade de apreender o outro tal como o outro se manifesta emocionalmente. A maturidade, então, consiste num processo muito forte de domínio das próprias emoções e na compreensão das emoções do outro. Só que a maturidade não é só isso. A maturidade, ela cresce na medida que, além de eu me controlar, eu encontro como sentido de vida a única realidade que ultrapassa a minha própria materialidade. A minha materialidade, ela é voltada para recompensa prazerosa. O núcleo do nosso cérebro, ele é voltado para um sistema de recompensa. E é tão forte esse sistema de recompensa, a gente chama de sistema dopaminérgico, que a gente busca prazer e busca muito prazer. É a dimensão, digamos, animal nossa. A gente mendiga prazer. Porém, agora veja, da mesma forma que a gente então vai percebendo que a pessoa que mendiga prazer, ela se frustra. Primeiro, porque as três dimensões nossas, elas não se encontram ordenadas. A liberdade mostra para nós que nós não nos encontramos de forma ordenada. A prova disso é que existe um mal-estar em cada um de nós desde o nosso nascimento. A ansiedade, por exemplo, os pensamentos negativos, as emoções negativas, mostram para você duas coisas. Primeiro, toda emoção negativa que você tiver, tristeza. É claro que, do ponto de vista científico, a tristeza, ela pode ter uma dimensão biológica. Por exemplo, se você está com déficit de vitamina B12 no seu organismo, é bem provável que você vai ter tristeza. Se você tiver com déficit
de vitamina D, por exemplo, no seu organismo, ou de ferro, é bem provável que você vai ter um desânimo, vai ter um humor mais para baixo. Agora, psicologicamente, a gente também é capaz de apreender a tristeza. Por exemplo, a perda de um ente querido, uma falência financeira, uma catástrofe natural, um acidente. Tudo que está ligado a perdas, por exemplo, vai estar vinculado à tristeza. A decepção por algo que você desejava muito e não alcançou, aquilo vai trazer tristeza. Só que existe também a tristeza noogênica, que é a tristeza que mais prevalece. O que é a tristeza noogênica? Noos está ligada a valor. Essa é a tristeza que mais predomina em nós, e essa tristeza ela é tão forte que ela pega as 3 dimensões do organismo, tanto a dimensão biológica, quanto a dimensão psíquica, quanto a dimensão espiritual. Essa tristeza ela está ligada à angústia. E a angústia é aquela área dentro de nós que nós percebemos que ela não tem um nome. A angústia, classificamos ela como um estado de nada. O que significa isso? Significa que quando eu estou angustiado, eu tenho um complexo interno que mistura ali ansiedade, que pode gerar tristeza, que gera aquele sufocamento, que gera um monte de perturbações emocionais, que gera insegurança. E quanto maior o estado de angústia, maior a dor. A pessoa pode chegar a um ponto de sentir como se estivesse sendo rachada no meio. Ali é a angústia. Ali é a insegurança. Ali vem o medo. Ali vem um estado de muitas dúvidas. Aí agora veja, esse estado angustiante, ele é muito positivo. Por que ele é muito positivo? Porque onde existe angústia, existe mentira. A angústia é uma reação de todo o complexo humano que somos diante de falsas interpretações da realidade. Falsas interpretações do passado, falsas interpretações do presente e falsas interpretações do futuro. Estou dando essa primeira base para você entender o seguinte. Quem é um ser humano maduro? É um ser humano pacificado. É aquela pessoa que de tal forma consegue dominar-se, consegue nomear de fato o que tem dentro dela, consegue de fato interpretar o que ocorre dentro dela e fora dela, que ela consegue ali ultrapassar a dimensão do prazer e ir para uma dimensão muito além do prazer, que é a dimensão que só o ser humano tem. O ser humano, ele é o único ser capaz de dispor de si mesmo para servir. E servir contém em si a essência do que é ser humano. O peixe nasceu para quê? Para nadar. E o passarinho para voar. E o macaco para macacar. E o ser humano? Para servir. O ser humano nasceu para servir. E esse desejo de servir, ele é tão forte, porém, ele contém em si a maior contradição da nossa existência. Todos nós queremos ser servidos. Mas nós temos a contradição. Você vai observar, nenhum de nós quer o pior do outro. Alguém aqui quer o pior do outro? Alguém quer ser maltratado? Alguém quer ser desrespeitado? Alguém quer que o outro lhe trate com grosseria? Alguém quer que o outro não o compreenda? Não. A gente quer o melhor do outro. Você não quer o pior profissional. Você quer o melhor profissional. Você não quer o pior serviço. Você quer o melhor serviço, não é verdade? Só que agora não precisa mentir para você. Você sabe que é muito mais fácil, 99% do seu dia, você fazer
o oposto daquilo que você deseja receber do outro. Não precisa fazer isso, tá? Para dizer, a pessoa mais hipócrita que você conhece é você mesmo. A pessoa mais hipócrita que você conhece é você mesmo. É por isso que nós somos de tal forma apegados a uma falsa imagem de nós mesmos, que nós nos perturbamos com aquilo que nós exigimos que o outro nos dê. Quando o outro não nos oferece aquilo que nós buscamos como maior prazer, a gente fica mais ou menos perturbado conforme a maturidade que temos. Você quer ver? Você só está aqui porque você não quer ser freira e não quer ser padre, não é verdade? E aqui tem os casados. Então agora veja. Quem se casou de forma madura vive em paz e em poucos momentos vive em conflito interior. Mas quem se casou de forma imatura vive perturbado e tem muitas perturbações, sobretudo quando as coisas, naqueles momentos de fase baixa, porque se nós nos casamos, nós casamos com uma onda. Uma onda de uma fase boa que depois passa por desafios. Depois outra onda que passa que sobe, a fase que sobe e a fase que desce. A fase que sobe e a fase que desce. Você casou com uma onda, a fase que sobe e a fase que desce. Está todo mundo saudável, ai que beleza, a onda está subindo. Aí de repente alguém doente. Está todo mundo ganhando bem, ai que beleza. De repente vem uma falência ou desemprego. Está todo mundo dormindo bem, de repente começa várias coisas que fazem a gente não dormir bem. Está todo mundo conversando que é uma maravilha, beleza, sorrindo, de repente o pessoal começa a não se entender, aí começa a afundar de novo. Enquanto está subindo a onda, ai que maravilha, é o casamento, é a família. A hora que a onda está caindo, por que eu vim parar aqui? É claro que isso aqui não ocorre na sua vida, né? Então deixa eu te contar agora uma coisa. É por isso que a igreja é a maior escola de maturidade emocional que uma pessoa possa ter. Então, primeira coisa, eu sei que aqui tem alguém que é solteiro, tem vários solteiros que eu conheço, um punhado de vocês. Primeira coisa, se você está emocionalmente, de alguma forma, inseguro, abalado no seu namoro, primeiro, não case. Não está pronto. Leandro, mas o Papa rezou por mim e falou, filho, case amanhã. Nem se o Papa impor a mão em você, nem se um anjo do céu aparecer na sua vida, vocês foram criados um para o outro. Não faça, porque se você fizer, já é nulidade matrimonial. Nulidade matrimonial. Existe um cânone na igreja, no Código de Direito Canônico, que fala que a pessoa que casa, por influência, por exemplo, espiritual ou externa, qualquer que seja, ali tem déficit de juízo. E tem muita gente hoje casando na igreja católica com déficit de juízo grave. Por quê? Porque o matrimônio, ele exige a totalidade do ser. A pessoa precisa ser integrada no básico. O que significa isso? No dia que você vai casar, você faz uma promessa. Qual promessa? No dia do meu casamento, eu prometi para a Luciana que eu não ia, a partir daquele dia, esperar mais nada dela. Sabia disso? Quem casou aqui lembra disso? No dia do seu casamento,
Você fez ali uma promessa de que não iria esperar se o outro ia ser fiel, não iria esperar se o outro ia lhe amar, não iria esperar se o outro ia lhe respeitar, não iria esperar se o outro ia lhe tratar bem, não iria esperar nada do outro, sabia disso? Só que aí vem a tal da imaturidade, você esqueceu disso. E aí, inverte. Casado em paz é aquele que lembra constantemente: fui eu que prometi amar, fui eu que prometi servir, fui eu que prometi ser fiel, fui eu que prometi respeitar, fui eu que prometi na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Leandro, e se o outro não fizer isso? Isso aí é problema dele, mas quem prometeu isso foi você. Aí o que é a pessoa madura? A pessoa madura é aquela que de tal forma é integrada consigo, que ela aí começa a entender o seguinte: eu sou mais em paz quanto mais eu me domino e quanto mais eu me disponho a servir. Aí você fala, mas Leandro, eu casei com o fulano, ele não deveria fazer isso e fazer as minhas vontades? Se ele quiser, sim. Só que agora veja, quem que é a pessoa que no casamento ela não é feliz? Não é aquela pessoa que não recebe do cônjuge que gostaria. É aquela pessoa que não faz o que deveria. Entendeu a diferença? É o que você não faz no casamento que deixa você infeliz. Por exemplo, se você espera muito ser servido e você não transforma em sentido de vida você servir, você nunca vai ser realizado. Nunca vai ser. Nunca. Se você espera que o outro sempre lhe respeite, mas você não respeita, você nunca vai ser realizado num casamento. Se você espera que só quando o outro cumpra todas as obrigações dele você vai ficar bem, você nunca vai ser realizado. Porque quem tem que cumprir bem as suas obrigações é você. A maturidade consiste, então, em você imaginar o seguinte: o outro é, para mim, uma escada de crescimento. E olha que beleza! Onde é que eu vou perceber isso? Nas minhas emoções. Aí agora você vai imaginar que ser casado, então, não é brincadeira. Por quê? Porque, mesmo que você diga sim às afirmativas que eu estou fazendo agora, as suas emoções vão dizer não a todas essas afirmativas que eu acabei de fazer. É o dia todo. Você vai observar. Nós queremos sombra e água fresca e carinho e lá, o dia inteiro, não é verdade? Isso aqui é o nosso corpo. Só que é o seguinte: se eu me caso e eu não coloco como um projeto de vida, um processo contínuo de crescimento em virtude, eu não vou saber nunca o que é ser verdadeiramente casado, mesmo que eu tenha 30, 40 ou 50 anos de casado. É muito diferente você ver um casal ali de 50 anos que se suporta e ver um casal de 50 anos que se serve. É muito diferente. É muito diferente. Tempo de casamento não é tempo de maturidade, embora se pressupõe que o tempo de casamento deu muito crescimento humano.
Porque a escola do casamento, ela é uma escola de crescimento. Não tem uma pessoa. Vamos imaginar que você honra pelo menos a coisa mais básica do casamento. Sabe qual que é a coisa mais básica do casamento? Até que a morte os separe. Isso aqui é a coisa mais básica. Se você fez um compromisso, pelo menos ter essa lucidez na sua cabeça, eu vou até que a morte os separe, ok, pelo menos numa escala de 1 a 10 de maturidade, o 1 você alcançou. É o mínimo, é o básico do básico. Por quê? Porque você nunca, ao se casar, vai querer se casar com aquela pessoa que no dia do altar olhar para você e falar assim, a hora que você ficar mais 10 anos mais velho, ou mais 10 anos mais velho, eu vou largar de você. Você faria isso? Você casaria com essa pessoa? Sim ou não? Só que agora está acontecendo uma coisa interessante no Brasil. Quase todo mundo está indo nessa. A cada 10 pessoas que se casam em nosso país hoje, 8 se separam em menos de 10 anos. Sabe o que significa isso? Que a maior parte das pessoas não querem isso, mas estão entrando nisso. Sabe por quê? Porque são imaturos. Quem casa geralmente, seguindo o fluxo de namoros, que são quase um casamento, faltando oficializações, com certeza vai ter casamentos muito perturbados. Isso aqui é com certeza. Com certeza. Os dados mostram. Se você segue aquilo que faz todo mundo chegar a um ponto de menos de 10 anos se separar, você vai ter o mesmo resultado. Só que a parede socará sua mão. Não tem como ser diferente. Então agora veja, não importa como você chegou no seu casamento e está nele agora, primeira coisa você tem que entender o seguinte, meça agora dentro de você, de 0 a 10, o quanto você vive em paz. O quanto há paz dentro de você. Por quê? Maturidade se mede por grau de paz. O quão pacificado é você? Aí agora você vai setorizar a vida. Você vai agora pensar, eu comigo mesmo, de 0 a 10, o quanto eu tenho paz? Eu com a minha esposa, de 10 a 10, o quanto eu tenho paz? Eu dentro de mim em relação a ela. Eu com os meus filhos, de 0 a 10, o quanto eu tenho paz, o quanto eu sou abalado ou não emocionalmente. Eu e o mundo, trabalho, família, etc. De 0 a 10, o quanto eu sou perturbado emocionalmente. E agora você vai ver. Aonde você vê que você vive sendo alguém ansioso, perturbado, extremamente voltado para si mesmo, aonde você percebe que os seus pensamentos querem que o seu cônjuge seja diferente, que o mundo seja diferente, que as pessoas do seu trabalho sejam diferentes, que o país seja diferente, que os filhos sejam diferentes, que tudo seja diferente, mas você não pode ser diferente, aqui tem um bebezão. Aqui tem um bebezão, não importa a sua idade. Não é à toa que no Brasil hoje 284% a mais de depressão na vida pós 60 anos, nós encontramos em relação aos últimos 10 anos. A depressão na terceira idade no nosso país cresceu absurdamente. Por quê? Porque nós entramos em gerações infantilizadoras. É de se esperar de um homem e de uma mulher de mais de 60 anos que seja alguém muito mais voltado para a doação do que querer receber. Aí você vê lá, a pessoa com mais de 60 anos, cada vez mais carente, cada vez mais voltada para si. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me serve, ninguém me procura, ninguém me liga, e etc, etc, etc. Porque é um bebezão com 70 anos. Por quê? Porque construiu uma história voltada para a satisfação de prazeres e de um egoísmo. O processo de maturidade requer o sacrifício do eu.
Quanto mais para fora, mais pleno. Quanto mais a serviço, mais pleno. É por isso que o amor verdadeiro não é sentimento. O amor verdadeiro é a consequência de um jeito de ser voltado para o serviço, para o bem do outro, apesar de mim. Por quê? Toda pessoa que diz, mas eu tenho que pensar em mim primeiro. Ok, se o seu ser é para servir, e você, ao pensar em si primeiro, é para, lá no fundo, é para ter algum prazer, você está aniquilando a si mesmo e não construindo-se. Entendeu a diferença? É muito diferente eu pegar e entender que o meu eu, enquanto prazer, enquanto lazer, etc., ele tem que ocupar a última escala de valor da minha vida. Quanto mais adulto, mais para fora. Quanto mais criança, mais para dentro. Quando você olha aí as criancinhas, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você só vê um ser domado de egoísmo. Quando você vê uma criança, por mais bonitinha que seja, que bom que tem cara de anjinho, mas é um poço de egoísmo. É só eu. É para mim, é para mim, é para mim, é para mim, para mim, para mim. Já reparou? Toda criança é para assim, só quer atenção. Toda criança só quer atenção. Aí você já reparou? O quanto você é criança depois que casou? Você vai observar, não me dá atenção, as minhas emoções, não me entende, não me ama. Você vai observar que é tudo emoção. É emoção desregulada. É emoção desregulada. O homem coloca na cabeça que ele tem que tratar a mulher dele como se fosse um outro homem. E a mulher coloca na cabeça que ela tem que tratar o marido dela como se fosse outra mulher. Aí você quer ver? A gente não para se conhecer. Exemplo. A gente é tão voltado para si mesmo que o maior problema do casamento, da desregulação emocional, está na comunicação. Está na comunicação. Eu que trabalho com terapia de casais, eu vejo isso frequentemente. Qual é, Leandro, a principal causa de conflito conjugal? Desregulação emocional. A gente vê desregulação emocional o dia inteiro no casamento, não é verdade? Você quer ver? Mulheres, não levantem a mão, tá? Qual esposa acha que o marido não escuta? Qual esposa acha que o marido não entende? Marido, fecha os olhos. Mulheres, levantem a mão. Ótimo. Agora, só falar se o marido é mais corajoso, né? Qual marido aqui já ouviu a esposa dizendo que você não entende ela? Levanta a mão. Nossa, são poucos maridos, né? Tem alguns que a mulher falou assim, levanta a mão não. Eu estou vendo aqui, eu estou vendo. Você quer ver? Aí agora veja. Mulher, por que você sente isso? Ó. Quer ver agora? Quando você casa, marido... Vamos falar de homem então. O homem chega em casa, vê a mulher chateada. Qual é o primeiro pensamento que passa na cabeça dele? O que eu fiz de errado? A maior parte agora veja, mulher está amarga, está ali reclamando. Qual a primeira coisa que você sente? Culpado. Não é assim? A maior parte das vezes? Então agora veja, o que você acabou de ver? Você acabou de ver uma mulher que não sabe nada de emoção dela,
e que não sabe nada de homem, e você acabou de ver um homem que não sabe nada dele, e muito menos de mulher, e é casado às vezes há muitos anos. Quer ver? 95% de todas as discussões dentro de um casamento, de todos os conflitos dentro de um casamento, é pelo modo como o cônjuge fala. É pelo modo. Marido chegou do trabalho, cansado. Trabalhou, ficou esgotado. Chegou lá, 10 horas de serviço, 11 horas de serviço. Chegou com a cara fechada, a mulher tem outra. O que aconteceu? Não tá Aí se não deu beijinho, não falou boa noite, meu amor, coisa do tipo, não gosta de mim mais. Nosso relacionamento está esfriando. 1 dia, 2 dias, nossa! Mulher é uma coisa maravilhosa, né? É tudo potencializado. Nunca mais. Foi sempre assim. Aquelas que são falantes, fica claro isso. E aquelas que são quietinhas, só Deus sabe por dentro como é que é. Aí fica aquele trem grande. Por quê? Que não nomeia direito. Homem é a mesma coisa. Pensa, mas Leandro, por que é do homem, quando está diante da mulher, amarga, condenar-se? Por que é do homem, quando vê a mulher reclamando, sentir que de alguma forma ele não é aprovado? De que a mulher não gosta dele, que a mulher não respeita ele, que a mulher não valoriza ele. Agora olha que interessante. Aí ele chega diante da mulher ali amarga. Ele usa todas as potencialidades lógicas, objetivas, que a natureza lhe conferiu. A mulher começa a falar. Aí o homem, ele cria um mapa mental para seguir a lógica da mulher. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Aí ele tenta ligar e não consegue, porque não tem como mesmo. Ele tenta buscar uma lógica e não consegue. Aí a hora que ele enxerga algum ponto, ele, como um sábio mecânico, ele olha para o carro quebrado e diz: faça isso, faça aquilo, achando que está abafando. A mulher olha para ele e não se sente compreendida, não se sente ouvida, que ela não é amada nas suas emoções, que ele não se importa para o que ela sente. Aí ela às vezes até chora e fala: você não me entende, você não me ouviu. Aí ele fala assim: claro que eu ouvi, eu sou capaz de repetir palavra por palavra do que você disse. E ele é capaz mesmo. Aí ele até repete: você começou no primeiro minuto falando isso, isso e isso, no segundo isso, isso e isso, no terceiro isso e isso. Aí ela até chora, por quê? Ela falou: não foi nada disso. Aí o homem imaturo fica doido. Por que ele fica doido? Porque ele fala: mas está tudo lógico, eu te escuto sim, olha o que eu acabei de falar. Não, você não me escuta. Por quê? Porque a natureza da mulher é completamente diferente da natureza do homem. Se o homem maduro entende que a única coisa que a mulher precisa ali é que você simplesmente valide o que ela está dizendo, para ela só falar, nossa, cara, você descansa muito mais na vida. Pensou? Aí você fala: Leandro, é só isso? É. 95% de todos os problemas do seu casamento, de questão de conflito, foi isso. É mesmo, Leandro? Então quer dizer que eu não sou culpado? Você não é culpado, não. Porque o homem, quando vê a mulher assim, já que eu não entendo, não escuto, eu sou um péssimo marido, eu não sei nada, eu sou ruim, eu não presto, coisas do tipo. Mas não, ela só está querendo dizer para você: me escute, por favor, eu preciso desabafar, porque a hora que eu desabafar tudo, nossa, não, e se o homem for participativo? Aí ganhou tudo. O que é ser participativo? Você não fica olhando para a mulher séria assim, não. Senão ela acha que você está muito frio. Observe como é que as mulheres fazem.
As mulheres fazem o seguinte, uma desabafa com a outra fica mexendo a cabeça. É, isso mesmo, pega a última frase e confirma. É assim. Tipo, o homem chega em casa, a mulher fala, nossa, meu dia foi muito difícil hoje. Aí o homem pega e fala assim, é o meu também, deixa eu tomar um banho agora. Nossa! Aí o homem volta, a mulher fez um almoço, uma janta com tanto carinho, mas enquanto ele está tomando banho lá dentro dela, eu tento ter diálogo e não consigo. Nosso casamento está cada vez pior. Ele não me entende. Acho que ele nunca vai me entender. E assim vai. Ele é muito frio, seco. Aí ele volta, ela diz, aí ele fala, então meu bem, hoje eu trabalhei, fiz isso, fiz aquilo. Ela, você não importa com o nosso casamento, cara. Nossa! Eu cheguei, mas como assim não me importa com o casamento? Eu trabalho o dia inteiro para você, eu construí a casa para você, eu fiz isso para você, eu fiz isso para você. Eu falei, não, você não importa com o nosso casamento. Não, agora acabou. Se um homem é maduro, ele simplesmente fala assim, pelo jeito seu dia não foi difícil, porque ele capta a última frase que ela falou, retoma. Aí ela, um sinal de esperança. Foi mesmo, muito difícil. Aí você, deve ter sido muito difícil. Como que foi seu dia, meu bem? Aí ela desabafa, fez pausa. Sabe para quê? Para você fazer outra pergunta para ela falar mais. Você para na última frase. Se ela falou, mas porque fulana, olha o que fulana fez nesse dia. 2 segundos de pausa, você, essa fulana te deu trabalho mesmo, né? Pois é, olha. Parou em outro ponto. Começou a falar, sei lá, do governo. Aí você pega a última frase. Esse governo está dando trabalho. A hora que ela terminou, rapaz, a mulher está radiante. Ela fez um processo chamado de higienização emocional. Sabe o que você acabou de fazer com a mulher? Rapaz, você aumentou a libido dela. É bom que a gente está falando para a família, casais, né, que a gente pode falar essas coisas. Você aumentou a libido dela, você fez o coração dela ficar generoso. Rapaz, agora sabe o que ela vai te dar? Ela vai te dar a coisa que você mais mendiga na face da terra. A mulher pensou que é sexy, né? Não é. Não é. Sabe o que um homem mais mendiga na face da terra? Ser validado na sua masculinidade. O homem diga isso. Você vê como é que funciona isso? Deixa eu te explicar, mulher, um pouquinho desse ser complicado que você se casou. Esse ser que você se casou é um ser de fato de outro planeta. O planeta dos homens é muito diferente. Deixa eu te contar. Nós, homens, somos diferentes de vocês na dimensão da comunicação, quase 100%. Você quer ver como? Homem de verdade não quer ajuda. Aí você fala assim, como que existe esse ser? Porque as mulheres, vocês gostam de meter o bedelho em tudo, umas com as outras. Porque quando uma mulher dá um conselho para outra, a outra sente que ela está sendo amparada. Quando a mulher faz um comentário para a outra, diante de algo que ela está sofrendo, a outra se sente acalentada. Enquanto o homem mendiga validação, mulher mendiga reafirmação, mendiga ser acalentada. Estou falando alguma besteira, mulheres? Que bom. Aí agora vocês vão imaginar o seguinte, um homem é assim. Desde pequenininho, existe uma coisa dentro de nós homens, chamado testosterona. Testosterona é uma coisa maravilhosa. Nós temos uma proporção de quase 1000% a mais que vocês mulheres, sabiam disso? Uau! E é graças à testosterona que nós gostamos de fazer uma coisa que a maior parte de vocês não gostam.
as mulheres? Trabalhar muito. Homem de verdade gosta de se sentir útil. Estou falando besteira, homens? E quando a gente tem o nosso negócio particular, então a primeira coisa que a gente põe na cabeça, eu nunca vou me aposentar. Porque a gente se sente realizado em construir coisas, a gente se sente realizado em fazer coisas, invenções, mudar realidades. O homem que não tem isso, ele tem problema, pode marcar consulta comigo depois. Porque a sua masculinidade não foi trabalhada ao 100% ainda. O cara aí, 30 anos, que tem na cabeça viajar demais, passear demais e coisas do tipo, descansar demais, ele tem problema. Tem problema. Porque nós, por natureza, somos seres capazes de transformar o mundo. E nós queremos isso. O homem ali aos 60 anos, que se vê, olha para a sua história e não se vê um homem que foi útil, ele se sente muito inútil. Mas agora veja então, dentro de nós, além de testosterona, nós temos esquemas mentais que nós podemos chamar de arquétipos. E existe dentro do homem um arquétipo do herói. Quando você vê na literatura, que geralmente coloca lá o príncipe que salva a princesa matando um dragão, isso aqui é verdade. Isso aqui é uma projeção inconsciente. Não é à toa que você verifica isso em todas as culturas, porque nós homens temos isso. Nós queremos salvar, nós queremos defender, nós queremos arriscar. Olha que diferente, vocês mulheres sempre serão inseguras. Toda mulher quer ser validada por um terceiro. Você consegue entender isso? A mulher está ali, ela precisa que alguém valide ela, que ela está indo no caminho certo, de que a decisão dela está correta, de que aquilo que ela está enxergando procede, que aquilo que ela deve ver está ali. Então ela precisa de um ponto de apoio. Nós homens não somos assim. Nós não queremos ser, nesse sentido, validados, a não ser quando solicitamos. É por isso que o homem, desde pequenininho, você vai observar, a mãe tem um menino e tem uma menina. Os dois têm ali 3 aninhos. A menina tem 3 aninhos, o menino tem 3 aninhos. A mãe vai na menina e vai querer dar assessoria à menina. A menina aceita. Lá com o pinico, tá. O menino fala, não. Por que ele está falando não? Porque ele quer resolver sozinho, afinal de contas ele é um herói em miniatura. Ué. Aí a mãe insiste, eu não entendo por que ele é rebelde, é porque você não entende que ele quer resolver sozinho. Ele é o dono ali da situação. E aí você vai imaginar o seguinte, homem só conversa sobre seus problemas quando ele não dá conta de resolver por si mesmo, depois de muito tempo. Eu sempre escuto no meu consultório, nossa, o meu sonho é meu marido vir. Aí eu falo, pode ter certeza, um dia que achar que for útil. Por quê? Às vezes o homem fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque ele quer resolver sozinho. Nós homens só vamos conversar com outro homem quando a gente sabe que aquele outro tem expertise de resolver um problema. Então você vai e fala, trouxe isso aqui, qual que é a resolução desse problema? Aí resolveu, ajudou, beleza, vamos embora. Aí agora veja, aí a mulher que ama o seu marido, ela gosta de caçar confusão, quando ela não entende isso. Como é que a mulher gosta de caçar confusão? O homem chega lá, ele está nervoso. A primeira pergunta que ela faz, o que você está sentindo? Nossa. Aí ela fala, mas ele não responde. Sabe por que ele não responde? Porque ele não sabe. Ele não sabe? Ele não sabe mesmo. Ou então você vai imaginar, você fala assim, se o homem fala para você, mulher, está tudo bem, sabe o que ele está dizendo entre linhas? Ele está dizendo assim, deixa que eu consigo resolver. Eu ainda consigo resolver sozinho. E se ela ficar em cima, aí sabe o que ele vira?
ele deixa de virar o herói que mata o dragão e ele se torna o dragão. Ele cospe fogo. Aí a mulher, eu só queria te ajudar. E dentro dele, sabe o que ele sente? Deixa eu te contar. Homens, depois vocês me mandam um like, alguma coisa assim, porque você vai ver que eu estou te ajudando. Estou brincando. Aí. Vai dizer o seguinte, o homem, quando a mulher vai dar conselho, sem que ele solicite, sabe o que o homem sente, mulheres? Ele sente que você está julgando que ele é incapaz. Ele sente que você está julgando que ele não dá conta. Ele sente que lá no fundo você é como se você estivesse desrespeitando ele, tratando ele como se ele fosse fraco. Estou errado, homens? Não? Vocês estão falando muito baixo, significa que vocês estão com medo das mulheres de vocês. Estou errado, homens? Ah, agora eu senti firmeza. Porque senão elas vão ficar com dúvida, não falar nada. Então você vai entender o seguinte. Quando o homem, por exemplo, ele está abalado emocionalmente, sabe qual que é a primeira coisa que ele quer, mulher? Que você confie que ele é capaz de entrar numa caverna e deixar de ser dragão e sair de lá um humano. O homem, então, quando ele entra na caverna dele, deixa eu te dar um exemplo. Primeiro eu vou te dar um exemplo errado, depois o exemplo certo, ok? Marido chegou lá abalado, você observa que ele está abalado emocionalmente. Jeito errado. O que aconteceu? Fala comigo. Como é que foi seu dia? Não, você tem que falar comigo para eu poder te ajudar, porque se você não fala, como é que eu vou te ajudar? Eu estou aqui. Nossa, a maior parte das vezes vai dar o que essa conversa? Conflito ou beijos e abraços? Só se o cara for muito maduro. Agora, olha a diferença, comportamento correto. A mulher chega lá, vê que um homem está meio abalado, e ele quer ficar um pouquinho sozinho. Sabe para que ele quer ficar um pouquinho sozinho? Para conseguir se integrar interiormente. E se você então fizer a posição de entender que ele precisa de um tempo ali para se integrar interiormente, sabe o que acontece? Se ele sente que você respeita essa necessidade psicológica dele, ele volta mais rápido. E se você fizer a postura, não precisa nem falar nada. Mas às vezes você vê que está muito abalado emocionalmente, você pega e fala assim, ó, eu sei que você é capaz de superar mais essa. Não deve ter sido fácil. A hora que você quiser conversar, eu estou aqui. Os homens até falam assim, só está escrito na testa dos homens, isso é um sonho. Aí a mulher, mas isso aqui é um pesadelo, como que existe esse ser que não vai falar? Aí ele volta. Só que agora veja, os homens muito imaturos não sabem dar nome ao que vivem, interpretam dentro de si as coisas erradas, fica ali num volume muito grande e não sai da caverna por imaturidade. Aí, graças a Deus, tem mulher que perde a paciência, vai insistindo, chega a um ponto que aí a pessoa pega, desabafa e começa a entender as coisas. Porque agora entenda uma coisa. Se existe uma necessidade no casamento, se chama diálogo. Com maturidade ou sem maturidade, você tem que fazê-lo. Uma coisa é entender o seguinte, Leandro, tem como eu decodificar o meu marido para entender pormenores aquilo que ele passa por dentro em leis psicológicas? Tem. E o marido, Leandro, tem como eu decodificar a minha mulher para que eu possa compreender por meandros da emoção dela leis psicológicas para poder desenvolver um melhor diálogo? Claro que tem. Como é que eu faço para aprender isso? Compro o meu curso de maturidade conjugal. Por que eu criei esse curso?
Ô gente, chega de a cada 10 casais católicos se casarem e se separarem em menos de 10 anos. Então, uma vergonha para a igreja isso. Porque quando a gente pensa nesse dado apenas no mundo, você esquece de outra coisa. 80% dos casais católicos são nulos hoje. São dados de tribunais eclesiásticos católicos do mundo inteiro. Você tem noção que dor é essa para a sua vida? Você tem noção? Nós estamos numa época de mendicância de carinho, de afeto, de prazer. Aí casa sem pensar direito. A maior parte desses casais que estão se separando é porque casa por emoção. Aí você olha ali o rapazinho, né? Da igreja, bonito. A menina da igreja, bonito. Vai ver como é que é dentro. Vai ver como é que é dentro. Ah, Leandro, mas e os famosos? Eu atendi já e conversei com muita gente famosa. E eu vou te falar, não difere muito. Pessoa madura mesmo, se resvala, se guarda na sua intimidade. Alguém aqui tendo um diamante expõe? Uma coisa é você se dedicar à formação. Outra coisa é você mendigar a afirmação. Entendeu a diferença? Agora, graças a Deus, nós temos pessoas na igreja, nas redes sociais, etc., que são pessoas que estão buscando ser maduras e que estão oferecendo muito conteúdo bom. Mas você precisa entender que qualquer conteúdo que você recebe, não existe uma imagem católica verdadeira de casamento, a não ser a imagem da cruz. A imagem do sacramento do matrimônio é uma só, é Cristo crucificado. Qual é a santidade do matrimônio? É desaparecer no crucificado. É por isso que você entenda uma coisa. Você que é católico, não casou para outra coisa a não ser unir-se a Cristo crucificado. Só que você pode escolher uma cruz mais leve ou outra mais pesada. Por isso que quanto mais impulso, mais afoitamento para casar, mais você vai sofrer, porque você corre um sério risco de escolher mal. É claro que São José, que não foi poupado do pecado original, foi muito mais feliz por ter casado com a esposa mais santa de todas as santas que poderia existir. Mas eu te digo, se José tivesse escolhido errado, ele talvez não seria São José. Porque é o seguinte, você casa mal, você corre um sério risco de perder até a sua salvação. Porque dentro do casamento não é brincadeira as nossas emoções. No casamento a gente vê o quanto vem para fora o nosso melhor, mas também o nosso pior. E ali você vai ver o seguinte, se você tirar os olhos da cruz. Por que tirar os olhos da cruz? Toda vez que você não tiver paz no seu casamento, significa que você tirou os olhos da cruz. Tirou. Quando você entende que o sacramento do matrimônio é um sacramento de serviço, e você entende que só temos 2 sacramentos de serviço na igreja, sabe quais são? Ordem e matrimônio. O padre recebe a ordem para se tornar um outro Cristo crucificado para a comunidade. O casal recebe o sacramento do matrimônio para que o cônjuge seja para o outro o melhor ícone do crucificado que ele possa ver.
No Cristo crucificado, você vê a plenitude da revelação de quem é Deus. Se a sua esposa olha para você e não vê em você o amor de Cristo crucificado, significa que ainda você está muito longe de ser maduro. Porque a nossa maturidade cristã, ela é muito mais elevada do que um autocontrole, do que uma capacidade de diálogo, do que uma capacidade de serviço para as coisas básicas. O ideal católico, ele é muito mais elevado, porque ele não é um ideal, ele é uma realidade. Quanto mais santo você for, mais você vai ser capaz de amar sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E quanto mais santa você for, mais você será como a carne de Cristo, corpo místico da igreja, que se entregou com Cristo na cruz. O corpo místico de Cristo é representado pela mulher, que morre com Cristo na cruz. Assim como Cristo se encarnou, e na sua carne uniu a si todo o batizado, a mulher é a expressão de Cristo, do corpo de Cristo crucificado. E o homem é a expressão da cabeça de Cristo, que se entregou por inteiro, na vontade. Então veja, a palavra de Deus diz para nós, veja que belo. Até que horas eu vou? 17h30? Olha que bonito. A realidade. A nossa realidade não é feita de palavras bonitas. A realidade católica é feita de imitação de Cristo. Todas as páginas da Sagrada Escritura é para que nós saibamos imitar melhor a Cristo. Por isso que o antigo se clarifica no novo. E o novo completa o antigo. As Escrituras não se anulam. As Escrituras se unificam. E elas revelam em plenitude naquilo que Deus permitiu que nós conhecêssemos dele, no seu mistério encarnado. Veja que diz em Filipenses 2, versículo 1. Portanto, pelo conforto que há em Cristo, e pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito. Deixa eu repetir. Pelo conforto que há em Cristo. O que significa isto? Quando você casa, de verdade, sabe? Se você casou deliberadamente, você escolheu verdadeiramente se casar com aquela pessoa, e aquela pessoa deliberadamente escolheu casar com você, naquele momento, por você ser batizado e ela ser batizada, vocês dois foram configurados em Cristo crucificado. Logo, toda a força da redenção está no sacramento que vocês abraçaram. Sabe o que significa isso? Significa que, quanto mais coerente você for na sua vida com Cristo, nunca lhe faltará a força necessária para superar qualquer morte. Nunca lhe faltará. Seu cônjuge pode entrar nos piores pecados da face da terra. Você terá a força em Cristo para perdoar. Seu casamento pode entrar nas piores crises que possa existir. O amor nunca vai morrer, porque o amor humano ele é 100% fraco. Mas o amor do sacramento, que é o amor do próprio Cristo em você, é capaz de transformar em ressurreição qualquer morte. Nós temos 2000 anos de experiência nisso. Os santos casados que ocupam os nossos altares não foram santos de comédia romântica. Foram santos que mostraram para nós
o quanto o mistério da cruz, ele é escondido na beleza do sacramento do matrimônio. Una-se a Cristo crucificado, que o poder do Eterno estará sempre ao seu lado. Sempre. Você vai ter uma força. Às vezes vai ter irmãos, irmãs, parentes que vão dizer assim: como é que você dá conta do seu marido? Eu não daria conta. Aí você entende e pode até falar: nem eu. Por que você dá conta então? Aí você pode falar: isso aqui é o sacramento do matrimônio. Às vezes você vai ter lá filhos, porque Deus sabe quais filhos você teria, porque foi Ele que lhe confiou. E Deus sabe qual trabalho cada filho lhe daria. E antes da criação do mundo, Deus sabia que você seria pai e mãe dessa criança. E por mais difícil que seja, por doença, por devassidão, qualquer coisa que seja, que possa depois rasgar seu coração, força não vai lhe faltar, se em Cristo crucificado você se unir, porque aquele que morre em Cristo crucificado ressuscitará sempre com Ele. Ele é a força, Ele é o conforto dos mártires. Isso que é o conforto aqui. Portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito. Sabe o que significa isso? Você acha que o seu marido lhe ama de verdade? Sim ou não? Pare de se enganar. Não. É só ele ficar abalado emocionalmente que ele vai pensar 3 vezes se ele deveria ter casado com você. Faz besteira para você ver. Você acha que a sua mulher te ama de verdade 100%? Claro que não. Se você não escuta ela já começa a duvidar. Às vezes, será que me ama? Será que me ama? Será que eu deveria ter casado? Não deveria ter casado? Aí chora. Graças a Deus que as mulheres têm as lágrimas. Se a mulher não tivesse lágrima, meu amigo, rachava no meio, quebrava. Lágrima nunca foi sinal de fraqueza, sabia disso? A lágrima é o melhor mecanismo neuronal que a mulher tem para poder restabelecer-se psicologicamente. Por isso que mulher, emocionalmente, anda 5 vezes mais à frente do homem. O homem é capaz de carregar peso físico a mais que a mulher, mas carregar as dificuldades da vida, a mulher dá show em nós. Aí você fala: Leandro, vou chorar mais? É um caminho, já começa por aí. Mas não consigo. A gente tem esse limite mesmo. Esse mesmo. Vai correr, vai ajuda. Ajuda. Então agora veja. O amor verdadeiro no casamento, ele é falível mesmo. Por quê? Porque o amor nosso humano, 100% humano, ele é egoísta. Ele é egoísta. A pureza do amor humano só é possível em Cristo. Por quê? Porque você nunca será perfeito na face da terra. Você nunca será perfeito. E aquela pessoa que dentro do casamento sempre se justifica diante dos seus erros, demonstra para si mesma o quanto ela não se conhece. Quanto mais você tiver dificuldade em receber feedback negativo do seu marido ou da sua esposa, mais você vê para si mesmo quão arraigado você é no orgulho. O orgulhoso sempre se justifica. O orgulhoso sempre procura fugir de confronto. E o arrogante sempre busca o confronto. O explosivo, que fala assim: não, a gente tem que enfrentar os problemas. Mas se você vai agitado emocionalmente, ali você não está buscando resolver problemas, você está querendo apaziguar o seu egoísmo.
Ó! E você que é quietinho e que foge do problema porque está ali abalado, você não está evitando conflito. Você está fugindo para o seu egoísmo, para o lado mais cômodo. Leandro, como é que você sabe disso? Então entenda uma coisa. Se interiormente você não é de falar, pôr as coisas mais claras, pontualize sim as coisas, mas não demore muito. A palavra de Deus diz que não deve se pôr o sol antes do seu ressentimento se transformar em perdão. Quanta pessoa, sobretudo introvertidos, são omissos. Quando você é omisso no seu casamento, você não é omisso ao seu marido ou à sua esposa. Você está fugindo de Cristo crucificado. Você está fugindo da cruz. Você está traindo o seu Senhor, que não deixou de agarrar a cruz. Com medo de quê? Medo de ser crucificado? Que pavor é esse que não existe? E se você é todo sincerão, que tem que falar tudo que está na sua boca, você é um algoz que flagela Cristo crucificado. Por quê? Porque no alto da cruz, nós vemos o Cordeiro de Deus manso e humilde de coração, que poderia com um olhar destruir o mundo inteiro, mas não perdeu a paz. Então, explosivo, acalme-se, vá buscar na oração, para conversar com a sua esposa ou com o seu marido, somente no tom que Cristo crucificado deu. Você olha para Cristo crucificado e você vê a mansidão. Quando a emoção está abalada, a razão já foi embora há muito tempo. Quando você está diante de alguém abalado emocionalmente, você pode ter certeza, todos os argumentos que aparecem dentro de você, eles estão corrompidos pela vaidade e por falsos raciocínios. É por isso que quando a pessoa pede desculpa, aquele monstro, por exemplo, que você criou, murcha. Você nem lembra dele depois. Aí você fala, nossa, eu pensei o dia inteiro, foi só pedir desculpa e aquilo nem lembro depois. O que aconteceu? Aconteceu o que você viu ali. O abalo emocional, ele contém sempre mentiras. Por isso que a gente tem que perdoar, por isso que a gente tem que pontuar. Então, Leandro, qual que é o segredo para o crescimento na maturidade conjugal? Primeiro é o perdão. Mas ele não pede perdão para mim. Ela não pede perdão para mim. Sabe o que você faz? Esquece disso. Você faz assim, ó. Eu te perdoo por hoje. E segue. A pessoa olha e fala, me perdoou por hoje. Mas não fala isso com raiva, não. É uma exortação, fala com leve. Fala, te perdoo por hoje. Cara mansa. Mas não com cara falsa. Perdão de verdade. Porque quem tem que perdoar? Quem que prometeu que iria perdoar? Você. Quem que prometeu que ia amar? Você. Logo, quem tem que mudar? Você. Quem tem que mudar é você. Você não tem paz no casamento porque você não põe na cabeça que quem tem que mudar é você. O dia que você põe isso na cabeça, você vai ver que diferença que faz. É por isso que Santa Mônica foi casada com um pagão e foi elevada aos altares. Entendeu? Onde você vê lá Homobono, um santo. Já ouviram falar de Homobono? Homobono é um santo leigo, um homem italiano que foi comerciante. Ele era casado com uma mulher muito difícil. Geralmente a gente só escuta história de Santa Rita de Cássia, né? Santa Rita, Santa Mônica. Vamos colocar um Homobono para a gente entender que tem o lado do homem também. Homobono foi casado com uma mulher que deu muito trabalho para ele. Nossa! Pensa numa mulher difícil. Pensa numa mulher difícil. Era a esposa do Homobono. E ele era comerciante e ele era muito generoso.
E a mulher fala, sabe qual que é a maior tortura na cabeça de um homem? É a chicotada da língua da mulher. Nossa, estou errado, homens? Ó, o que não concorda comigo, você está sendo omisso, hein? Estou brincando. Quando a falação da mulher vem, rapaz, é mais gostoso apanhar na rua. É verdade. Eu estou falando mentira, algum homem levanta e fala assim, não, isso é mentira. Apanhei da minha mulher e não deu tanto. Então, para dizer o seguinte, é melhor tomar uma surra na rua do que mulher falando na cabeça. Estou errado? O homem bom, num dia, ele ouvia demais da mulher dele. Um dia ele viu um monte de gente passando necessidade. Ele tinha um comércio. Aí ele foi lá, pegou o estoque da casa dele de comida e deu tudo para o povo que estava passando necessidade, numa época de crise. Nossa, a mulher viu ele na rua dando tudo. Imagina o que essa mulher fez. Mas acabou com ele, Quando ela chegou na despensa da casa, o que você acha que ela viu? Um milagre. Ela que viu tudo sendo tirado, viu tudo dentro de casa. Aí ela olhou, como que não era possível ter entrado ninguém, porque ela que trancou tanto lugar, tudo, não era possível. Aí ela viu ali, meu marido ama muito esse Jesus Cristo. Eu também vou amá-lo. Amar Jesus Cristo. Essa mulher se converteu e se tornou uma esposa santa, porque ela via que o marido dela era a expressão de Cristo crucificado na vida deles. Se você morresse hoje, sua mulher poderia dizer que você foi o ícone mais belo de Cristo crucificado que ela pôde contemplar durante a vida? E se você, mulher, morrer hoje, seu marido vai poder dizer que você foi o melhor ícone de Cristo crucificado que ele pôde contemplar na vida? Porque se você não é capaz de ter nem coragem para perguntar isso, significa que a sua maturidade está longe ainda de ser alcançada. Muito longe. Seus filhos vão poder dizer, se você morrer hoje, que você foi o ícone de Cristo crucificado, mais belo que você pôde contemplar na vida, porque você não é para ser só o ícone de Cristo crucificado, para o seu marido e para a sua esposa, não, mas para os seus filhos e seus parentes também. E depois para a igreja. E depois para o mundo. Se não, sua maturidade ainda está muito longe. Porque você está achando que você é bonzinho demais. Está achando que é bonzinho demais. Ou boazinha demais. Os mornos serão vomitados. Olha o que diz então. Se é só pelo Espírito que alguém é capaz de amar como Cristo amou, se a Efésios 5 diz, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, entendam uma coisa, Cristo só foi Cristo, porque Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Logo, sem Cristo, sem o Pai e sem o Espírito Santo, ou seja, numa união profunda com Deus, só quando você entender que neste mundo você nasceu para ser só. Deixa eu fazer uma pausa. Leandro, eu nasci para não ser só, e você está me dizendo que eu nasci para ser só? Sim. Porque casamento não preenche solidão. Você está aí solteiro, solteira, desesperado para casar, para sair da solidão. Não casa.
Enquanto você não for feliz na sua solidão, não casa. Porque você está no básico do básico. Onde você está no prezinho, sabe? Você não chegou nem ao fundamental ainda, na maturidade. Está desesperado para casar, está ansioso para casar, está ansiosa para casar, não casa. Porque o seu casamento não vai ser bom. Você vai errar muito. Por quê? Só quando você de fato for forte e feliz na solidão, é que você vai ser inteiro para se doar. Casamento é para se doar. Mas, Leandro, e eu comigo mesmo, como é que eu vou fazer? Nenhuma esposa, e nenhum marido, e nenhum filho vai preencher o espaço do seu vazio. Nenhum. Por quê? Leandro, mas eu aguento a solidão, eu gosto de ficar sozinho. Ah, é? Se você na sua solidão escuta música, lê livro, vê vídeo, você está forjando comunicação. Você está trocando a conversa com alguém para ouvir pessoas por vídeo, para ouvir pessoas em música, para ouvir comunicação por livro. Agora, vamos ver se você gosta da solidão mesmo? Põe você 30 dias numa solitária, sem comunicação nenhuma com o mundo, a não ser comida e água. E a escuridão. E aí? Aí você vai ver o quanto você é maduro. Por que que nas prisões o principal suplício é a solitária? Por causa que quanto mais contra si mesmo você for, mais desesperado em seu ser você será. A imaturidade é um estado contra si mesmo. Por que que quando você vai ver a vida dos santos, São Maximiliano Kolbe, que lá em Auschwitz foi colocado numa solitária, ele já era monge. Ele dali saiu de uma quarta morada de grau de santidade e alcançou o mais alto grau de santidade, que consiste no mais alto grau de intimidade que um homem possa ter com Deus nessa vida. Quando você vê São João da Cruz, que foi meses preso numa solitária, e era tirado da sua solitária todos os dias para ser surrado e voltar sangrando para a sua solitária. Ali, na solitária, nasceu as obras literárias mais belas que a Espanha tem, as obras místicas mais repletas de santidade que a Santa Igreja tem, a ponto desse homem ser não só canonizado, mas ser levado como doutor da Igreja. Esse sim amava a solidão. Está entendendo que maturidade é um outro nível? Então veja, o homem feliz no casamento tem que amar a solidão. E a solidão de Cristo crucificado. Cristo crucificado, abandonado por todos, mas ali, acalentado pela Virgem Maria. São João e alguns. Mas veja, ali, experimentou o mais alto grau da solidão. É por isso que ele disse, meu Deus, por que me abandonastes? Ele escolheu experimentar a solidão no mais alto grau. Não foi porque foi consequência, não, porque ele quis se unir de tal modo ao nosso sofrimento, para que a gente aprendesse que na hora da dor, do sofrimento, da solidão mais angustiosa, mais angustiante, o único grito que você tem que dar
é para que Deus venha em seu socorro, para mostrar para você que o nosso abandono tem que ser depois semelhante ao dele. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que significa isso? Sobretudo nós homens, nós temos que ser viris, do jeito que Deus quer que nós sejamos viris. O que é a virilidade segundo o coração de Deus? É aquele homem que entende que ele nasceu para ser um com Cristo. E por isso, a prioridade da sua vida é a oração. Porque se você não for muito orante, você vai, uma hora ou outra, contradizer o seu sacramento. Eu vejo muita gente, há muitos anos na igreja casado, à frente de pastorais, à frente de movimentos, à frente de tal coisa, em cada escândalo hoje que você não imagina. Por quê? Porque se apoiou demais numa história construída pela sua própria força. Aí depois você vê, aí fala, mas fulano era líder de tal pastoral, era líder de tal movimento, por que aconteceu isso nesse casamento? Porque era primeiro imaturo, achando que já estava no ápice, segundo, esqueceu que a sua vocação primeiro é unir-se a Cristo. Não é para no lazer tem gente que é assim, não, eu tenho que ter os meus amigos. Você pode ter como a última das últimas prioridades. Mas o seu melhor amigo precisa ser Cristo. O seu momento de solidão ali tem que ser unido a Cristo. Mulher, a mesma coisa. Seu marido nunca vai ser mulher para entender você como você gostaria. Então, vai chorar com o crucificado. Vai buscar no crucificado. Quando ali você vê, tempo passa, filho não visita, marido está chato dentro de casa, não tem ninguém a não ser você e as paredes da sua casa. Aí você fala, estou parecendo uma eremita. Ótimo. A diferença é que a eremita não tem o sacramento. E você tem o sacramento. Assim como Cristo está escondido na Eucaristia, Cristo está escondido no sacramento do matrimônio. Una-se a Ele em qualquer instante do seu dia. Entendeu a diferença? Então agora veja. Leandro, meu relacionamento está pautado em muitas perturbações. É por isso que você tem a igreja. Onde você vê lá Luiz e Maria Beltrame, Luiz de Maria Beltrame. Aquele casal que já acredito que todo mundo conhece. 50 anos de matrimônio, os dois foram elevados à honra do altar no mesmo dia. O que esse casal era? Primeira característica, muito orante. Segunda característica, muito amigos. Terceira característica, muito fecundos. Leandro, não sou fecundo fisicamente, vá ser fecundo espiritualmente. Mas casal católico não é para não ser fecundo. Ah, Leandro, eu já tive 2 filhos. Já cheguei aos 50 anos. Já cumpri a minha conta. Você é um bebezão. Sabe por quê? Porque a paternidade de um homem católico, ela não tem limites biológicos. Você é para fecundar crianças, jovens, adultos, até o último dia da sua vida, no seu trabalho, na igreja, no mundo, em qualquer coisa. Você tem que escolher ser pai no coração, igual São José. Mulher, mesma coisa, você tem que ser mãe no coração, igual São José. E a Virgem Maria ali no coração. Porque senão você vai ser uma carentona, chata,
Aí você fala, eu já não me aguento. Aí você vai ver, vai continuar essa ladainha até morrer. Por quê? Porque fica ali. Todo homem verdadeiramente maduro transborda a paternidade, não importa para quem. Por exemplo, se eu estou lá no meu consultório, olha que diferença. Digamos que algum de vocês seja mais velho do que eu. Mas se eu escolho lá no meu coração tratar você como se fosse seu pai, o atendimento vai ser diferente, não vai? Eu não vou mirar só competência. Eu vou mirar, peraí. É como se para o filho é o melhor. Se você coloca no seu coração, homem, que toda mulher que estiver na sua frente, exceto a sua, você vai tratar como pai, claro que você vai ser muito mais casto. Claro. Você pode ter aquela filha mais bela do mundo, mas se você escolhe tratar como pai, pensa. Que diferença? Mulher é a mesma coisa. Mulher católica é para isso. Não importa a sua idade. É para ser maduro. O que é para ser maduro? Você tem que colocar a maternidade em tudo que você fizer. Por quê? Exceto no seu marido. Porque se você se dilata dessa forma, você deixa de enfrentar essas perturbações emocionais em relação a trabalho, em relação a tantas coisas. Se você, mulher, lá no seu trabalho, tem um monte de problema com as suas colegas, mas você coloca a maternidade, se elas fossem suas filhas, eu duvido que você reclamaria tanto. Estou errado? Se todo mundo lá no seu trabalho fosse você colocar no seu coração que é como seus filhos, eu duvido que você reclamaria tanto. Porque entre uma criança que chora e vê o marido diante desse choro e vê a mãe diante desse choro, é claro que a mãe vai ser muito mais acalentadora. Você vai ser muito mais forte. Por que você sofre tanto no seu trabalho, então? Porque você é uma menina mimada nas suas emoções. Muda muita coisa. Isso não quer dizer que você não vai sofrer no seu trabalho, mas seu trabalho vai ser potencializado numa maternidade espiritual. E o seu homem também. Leandro, o que isso tem a ver com o casamento? Para você entender que antes de você sentar no sofá, pegar o controle, ou jogar videogame, qualquer outra coisa, tem muita coisa para ser feita nesse mundo, na igreja, e no crescimento com a sua intimidade com Deus. Entende que diferente? O homem muito perturbado é porque ele esquece que ele nasceu para servir. Ele chega em casa e ele não quer ocupar-se a não ser de si mesmo. A mulher só quer ocupar de si mesmo. A coisa mais absurda dos nossos casamentos hoje é porque não tem mesa. Eu converso com casais em todos os cantos. Dou formação aqui, em outras cidades, em outros lugares. E sabe qual que é a coisa mais triste? É você observar que nas famílias católicas não tem mesa. O que significa isso? Aquela qualidade. Porque você tem que entender o seguinte: casamento maduro tem 3 pilares. Decore isso aqui. Casamento maduro tem 3 pilares. Qual é o primeiro pilar? A procura de uma união cada vez mais íntima com Jesus, sobretudo no conhecimento dele crucificado, da contemplação de Cristo, na Eucaristia, sobretudo, aonde renova o mistério da sua crucifixão, morte e ressurreição. Segundo grande pilar do casamento é o diálogo. Nesse grande pilar você tem que focar 2 coisas. Você tem que focar o perdão diário, e segundo, transparência diária. E em terceiro, contemplar a emoção do cônjuge. Esse aqui é para gente forte. Entenda no seguinte:
suas emoções no casamento, você tem que sempre colocar ponto de interrogação. Porque as suas emoções mostram para você a sua imaturidade estampada na sua cara. Então você tem que pôr um ponto de interrogação nela. Por quê? Porque quando ela está abalada ali no casamento, a maior parte das vezes tem muita mentira que você está contando para si mesmo. E que você tem que parar, pensar, refletir, fazer um diálogo interior para ver se é ou não é aquilo. E você vai observar que os seus pensamentos negativos sempre vão jogar para você que o seu cônjuge está contra você. Que o seu cônjuge não quer mais você, que seu cônjuge não deseja mais você, que a sua mulher não entende você, que a sua mulher está prejudicando você, que a sua mulher está de birra com você, que a sua mulher não deseja você. E assim é aquela guerra mundial. Poxa, se a pessoa não largou de você, significa que ela não está contra você, ué. Ponto. Só que quando você está abalado emocionalmente, o primeiro fator da verdade, ele inverte. E aquele que é para ser o seu melhor amigo, se torna o seu melhor inimigo. Por isso que contemplar a emoção do cônjuge, o que significa isso? Você se acalma, senta com ele, senta com ela, e vocês se dispõem com calma. O homem olha para a mulher e fala, você quer toda mulher que ouvir isso, o que você está sentindo, meu bem? A minha esposa até deu um sorrisão lindo ali. O que você está sentindo? E depois faz outra pergunta. Aí o homem, você não pergunta o que você está sentindo, não, que a gente é meio bruto. Você fala, o que foi, meu bem? Aí vai. Entendeu? Falta coisa. Homem, quando a gente finge que a gente é forte, né? Se falar que é emoção, a gente quer se defender, né? Para não achar que é fraco. Mas aí você pontua. Olha, eu estou interpretando isso a partir desse ato seu. É isso mesmo? Olha que diferença. Olha, na minha cabeça, por exemplo, o homem chegou, vamos imaginar, né? O homem chegou lá, 9 horas da noite, 10 horas da noite do trabalho, 11 horas da noite. Imaginar. Esse é igual eu, trabalho até 9, eu trabalho até 9, quase todos os dias. Chego lá em casa em torno de 9h30. Imaginar que o seu marido vive igual. Aí chegou 10 horas. Aí a mulher fica. Não, ele deve estar conversando com outra mulher. Deve estar acontecendo alguma coisa. Ele não respeita o horário que eu estou... Olha isso, estou aqui preocupado, está me abandonando. Aí olha só, o homem chega em casa, aquele beiço desse tamanho. Aí a mulher já vai com 2 patas de leoa. Olha o que você está fazendo com o nosso casamento. Olha aí o jeito como você desrespeita, você não tem vergonha na sua cara, olha que chegou. O homem, deixa eu te falar, se você passa por situações semelhantes, você tem que pôr legenda. Legenda. Estou sentindo a sua falta. Estava preocupada, doida para você chegar e você não chegava. Ou se ela falasse isso, hein? No fundo é isso que ela quer dizer, mas não fala por causa da abalo emocional. Aí o homem chega e, de repente, está lá, bateu o carro, às vezes aconteceu algum imprevisto, aí vê a mulher abalada assim, fala, poxa, não presta para nada mesmo, né? Estou trabalhando, lutando, foi tão difícil, cheguei em casa e ainda estou assim recebido com esse jeito. O que eu vou fazer? Mas se a mulher põe na legenda que se o homem está abalado, é porque ali, naquele momento, tem algum problema que ele não conseguiu resolver, e ela pega e fala assim, seu dia parece que não foi fácil. Eu estava doida te esperando. Vamos fazer alguma coisa? Se você quiser falar sobre. Oxe, hein? Você observa o que é uma linguagem madura, uma linguagem não madura? Isso aqui é técnica de psicologia. A gente pode desenvolver muitas habilidades. Então vai se dedicar. Compra alguns livros. Mas não vai pegar esse livro de autoajuda horrível, não. Depois compra aí
Os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. Tem alguns livros que depois eu posso indicar para vocês. Todos os livros que eu acho que são mais básicos que eu li aqui no Brasil, nesse meu curso, por exemplo, eu coloquei lá. E eu aponto lá no curso, para vocês lerem, aprofundarem, fazer exercícios. Em abril, nós vamos fazer, já estou revelando um segredo. Em abril, nós, da Associação Bento XVI, vamos estar fazendo um aprofundamento para casais. Quem estava no congresso lembra que eu prometi isso, não lembra? Nós vamos fazer um aprofundamento para casais. Leandro, só pode casado? Eu deixo os solteiros irem também, fica tranquilo. Solteiro que estiver namorando, que estiver noivo, tá aí, vai ser bom. Para quê? Para aprofundar. Poxa, até chamar de aprofundamento conjugal, sei lá, alguma coisa do tipo. Para quê? Para aprofundar. Nós precisamos de formação. Se coisas pequenas que eu trouxe dessa, você já tem alguns insights, imagina outras coisas, a gente precisa. O mundo hoje quer que o seu casamento seja destruído. Todo o inferno está criando planejamentos para que uma hora ou outra você se separe da sua mulher, você se separe do seu marido. Entenda então. Vai rezar, vai buscar ajuda. Quando eu estava falando de Luiz e Maria Beltrame, esse casal que foi levado aos altares, eles nada faziam sem consultar diretores espirituais. Seja para a educação de filhos, seja para ajustamento conjugal, porque Luiz e Maria Beltrame não era casalzinho de internet, não. Eles escrevem, ela é de gênio forte. E eu também. Aí você vê como é que eles foram elevados aos altares, porque Cristo foi o centro dos dois, a meta e o sentido dos dois, e os dois foram se tornando santos. A coisa mais bela é ver você, o marido, se tornar cada vez mais santo, e a sua esposa cada vez mais santa. E quem sabe, um dia os dois chegarão juntos às glórias dos altares da igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos.